Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de RZTR11, vamos dar aquela olhada, ver o que é que dá para esperar do fundo para os próximos meses, movimentações, questão de fazendas, ver como é que tá tudo nesse que é seu último relatório, né? Ele vem com yield acima de 1% ao mês, a gente pegar o yield anualizado, tá? Uma área de 82, né? Mais de 82 mil hectares, 21 ativos em carteira, sendo que tem ativos que são para venda, tá? Ele já compra, faz a melhoria já esperando um retorno bem alto, a gente vai dar uma olhada nisso. Inclusive ele tem uma reserva bem forte, já advinda dessas operações que ele faz, essa venda, ok? Valor de mercado aí vai depender muito do momento que você está assistindo esse vídeo. O patrimonial dele está 97,83, o último dividendo foi 90 centavos, a gente vai já dar uma olhada nas expectativas futuras. A gente tem um patrimônio de 1,87 bilhões de reais. Ele sempre coloca esse valor, que é um valor que ele faz como uma avaliação do mercado, né, somado com caixa do ativo, e aí ele avaliou, somando tudo, né, no caso 3,77 bilhões de reais. Okay? 131 mil cotistas, prazo médio de vencimento desses contratos em média de 10 anos e uma taxa média de arrendamento desses contratos de 13,12% por cento ao ano, ok? Uma liquidez média de 3,75, né? A liquidez bate aquele número mínimo que a gente tem de, de liquidez mínima, né? Que é de 1 milhão, tá bem tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui nas perspectivas do FII, né? Aliás, as perspectivas para o cenário dos FIIs, né? Ele vai nem falar do RZTR agora, vai falar mais um pouco à frente. Mas aqui no geral dos FIIs, né? O macro dos FIIs, vai falar sobre a questão da manutenção da taxa de juros, né? Ainda em patamares elevados, inclusive tem aquela tendência, né? De subir a taxa de juros novamente. E isso, os títulos do Tesouro continuam oferecendo retorno bem competitivo, né? Você tem um retorno da renda fixa mais alto, né? E você tem a renda variável ali, que fica com mais próximo do Tesouro, né? Então, como ele está mais próximo, né, o Tesouro acaba ficando muito interessante, tendo em vista que ele tem um risco muito menor do que essa renda variável, né? Então, para a renda variável compensar, ela tem que render bem mais do que a renda fixa, tendo em vista que a renda fixa é bem mais segura, né? E ele cita que isso pode reduzir a atratividade dos FIIs, né? Que é, obviamente, refletido na questão das cotas, né? Como a gente está vendo ultimamente, muitas cotas de fundos, né, caindo muito forte, né? A gente pegar o IFIX no último mês deu uma queda, vem caindo, né, nas últimas semanas. Então, tem essa questão dessa taxa de juros, né? E a elevação ainda que ainda está para acontecer, né? Caso venha acontecer novamente, ok? Aqui a gente tem sobre a soja, vai falar que o plantio de soja teve um atraso, né? Devido à falta de chuva na maior parte do território, né? Isso vem afetando as principais regiões produtoras. E a cotação registrou uma alta durante a última semana, impulsionada pelo clima seco. Vai também falar que o Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do país, só tem 0,5% da área havia sido plantada no final do mês. Então tá um valor ainda bem pequeno, né? Comparado com anteriormente, a gente tinha 4% registrado, né? Queda em relação ao período anterior, né, da safra anterior. Porém, as previsões de alta pluviométrica, né, na questão da chuva, para o mês de outubro, né, deve ser suficiente para acelerar o plantio dessa safra, tá? Vamos pular aqui os outros, né, questão de milho, algodão, vamos somar a questão da soja, que é mais, que é o que é mais, digamos assim, que é mais impactante, né, no cenário macro dos FIIs. A gente então volta aqui sobre o ativo, ele vai falar que a última distribuição foi uns 90 centavos, né, e vai falar sobre a variação de cota, o yield, né. Aqui a gente tem um resultado do fundo pegando na DRE, de receita ele teve 19 milhões, tirando as despesas ele fechou um resultado por cota de 87, ele distribuiu 90 centavos, né? Esses 87 centavos que teve de resultado, ele usou reserva, usou 3 centavos, aportou e chegou aos 9 centavos, né? Enquanto essa reserva ainda tá bem gorda, né? R$2,59, ou seja, tá bem tranquilo para manter esse patamar de distribuição nesses 9 centavos, né? Ele já vem nesse patamar há alguns meses, né? Então, vamos aí, até deixar, a gente sempre deixa um palpite, né? Um chute, vou chutar aí que ele continua entregando esse mesmo patamar, né? Tendo em vista essa reserva bem tranquila que ele tem, né? E o resultado que ele vem tendo bem próximo, né? Usando um pouco de reserva para compensar o resultado, para chegar aos 9. Aqui a gente vê a performance, né, de cada uma das fazendas, a gente vê aqui a Paranatinga é a que tem o maior impacto na questão do resultado do fundo, ok? Aqui tem as demais, né? Tem aqui esse de 13 centavos aqui, são outros ativos que vão estar dentro, né? Como a gente viu lá, são vários outros ativos na carteira do fundo, né? São 21 que a gente viu aqui lá no começo do relatório, né? Só dar uma conferida aqui se é os 21 mesmo. Isso, os 21 ativos que a gente tem, né? Então, uma boa parte está aqui nesse montante de outros, ok? Aqui o comparativo, né? Com CDI bruto, CDI líquido, o fundo. Aqui nos comentários da gestão vai falar que o fundo possui um termo de compra e venda, né? Lá numa fazenda, uma propriedade no município Alto Parnaíba, Maranhão, no valor de 27 milhões de reais, né, e trabalha para formalizar essa negociação, ok? Isso deve estar finalizado aí dentro das próximas semanas, ok? Essa compra. Ele vai falar que as operações sale leaseback, buy to lease, né, que eu vou já explicar novamente o que seria isso, se tornaram bastante atrativas, né, desde a redução
da taxa Selic lá no segundo semestre de 2023, se bem que ela voltou a subir agora, né, e tem tendência dela continuar a subir, ok? Então isso, por ser um fundo praticamente de taxa pré-fixada, né, quando você tem uma renda, uma taxa Selic subindo, né, imagine a taxa Selic bem mais alta, né, então um fundo com uma taxa pré-fixada ele vai ficando um pouco mais para trás, né, ele até vai citar isso como um dos principais riscos envolvidos, né, que é relacionado à taxa de juros, uma vez que as operações foram todas foram originadas em taxas pré-fixadas, né? O juro subindo muito, imagina o juro subindo mais do que a taxa dele, né? E sendo que a taxa de a Selic ali você pega na renda fixa, que é bem mais seguro, né? Então ficaria atrativo você estar com um fundo com a taxa pré-fixada menor do que a taxa de juros, sendo que o risco dele é bem maior, ok? Vai falar também sobre as operações de Land Equity, tem aquele retorno bem alto, né? A gente vai já falar sobre isso. Aqui a gente vê a alocação atual dele, né? 97%, sendo 30% nas operações buy to lease, né? Explicando rapidamente o que seria essa operação buy to lease. Ele compra de um terceiro uma fazenda e aluga para um fazendeiro ali, um produtor, e o produtor vai produzindo, vai pagando os aluguéis, pode ter o direito de recomprar esse imóvel no final, tá? E para isso ele vai pagando as atualizações monetárias que essa fazenda vai tendo, né? Vai pagando de acordo ali com o que ele vai valorizando. Então o fundo já recebe essa valorização, né? E quando chega lá no final ele pode vender, né? Caso o contrato vá até o final, né? Ele vende essa fazenda para o inquilino, né? O inquilino vai pagar o mesmo preço da fazenda que foi adquirida anteriormente e a valorização o fundo já tem recebido ao longo do prazo, ao longo do tempo, ok? Na seu leaseback, do mesmo jeito, a diferença é que o fundo compra diretamente de um fazendeiro, né? E esse fazendeiro passa a ser inquilino do fundo, né? Esse proprietário da fazenda passa a ser inquilino, né? A fazenda passa, então, a ser propriedade do fundo, ok? E aí tem toda essa questão da opção de recompra, né? E aqui a gente tem, então, essa outra que seria a sale leaseback, né? Tem 51%, quer subir para 57%, Land Equity ele tem 16% atualmente, em setembro ele quer reduzir para 10%. Aqui, quanto aos principais riscos envolvidos, né? Tem relacionado à questão da taxa de juros, né? Uma vez que todas as operações foram originadas em taxas pré-fixadas, isso aqui eu já expliquei para vocês. Uma das mitigantes é a questão dos deságios relevantes, né? Ele compra essas fazendas a um preço bem descontado ao valor do mercado, né? De 30% a 50% do valor do mercado, então ele tem uma margem ali bem considerável, né? A gestão busca retornos próximos a 13,5. Ele vai falar aqui que um grande diferencial do fundo é a questão do risco de calote, né? Tendo em vista que a fazenda já está no nome dele, né? Quando ele compra, já fica com ele. O inquilino vai pagando a opção de recompra. Caso venha a ter um problema, esse direito de recompra é cancelado, né? E o fundo já tem recebido toda a valorização daquele imóvel. Então, caso venha a ter um problema de calote, né? Quem vai mais ser beneficiado é o fundo, né? Que vai ficar com a fazenda, ele vai receber toda a valorização paga pelo inquilino. Okay? Então, essa questão do risco de calote, ele aponta como sendo um dos grandes diferenciais. Ele vai falar sobre a estratégia Land Equity, no caso, ele compra uma fazenda, né? O fundo compra uma fazenda, faz uma melhoria, e aí vendo essa fazenda a um valor bem mais alto, faz um lucro bem interessante, né? O fundo já chegou a distribuir valores bem altos devido a essas negociações, esses ganhos, né? Inclusive esses 90 centavos que a gente viu, aquela reserva que ele tem bem grande lá, foi proveniente já dessas operações de Land Equity, com essas vendas que geram uns lucros bem altos, né? E aí ele vai distribuindo. Okay? Aqui ele vai falar sobre os principais riscos envolvidos nessa estratégia, a questão dos ativos, né, serem vinculados principalmente à questão das commodities, né, já que a produção da fazenda, né, depende muito do que está sendo produzido nela e do preço, né, que está sendo produzido essas commodities que estão sendo produzidas nessa fazenda, ok? Quando a questão da liquidez dos ativos, vai falar também sobre isso, né, não é fácil negociar uma fazenda do dia para a noite, né, também tem a questão do risco climático, questão de invasões, né, expropriações, também queimadas e desmatamento ilegal. Ele vai falar como mitigante do risco toda a questão da experiência da equipe da RISA, ok? E o potencial de retorno de 30% ao ano, né? No caso de uma negociação de uma venda dessa, de uma fazenda dessas operações Land Equity, né? Na conclusão, ele vai citar que tem a tendência que a alocação cresça nessa estratégia Land Equity, né? Que justamente é essa que tem um ganho mais alto, né? Visando a questão do ganho do capital. E as transações de terras agrícolas, ele cita que acontecem em certas janelas de tempo, né? Como se não fosse a todo momento, né? Tem algumas janelas ali interessantes. E a gestão está ativa, sempre buscando avaliar a questão dos ativos, né? Para compor a carteira do fundo. Vamos dar uma olhada no como é que está atualmente, né? A gente vê aqui as 21 fazendas, né? Duas aqui são Land Equity, são para venda, né? Então não está locado, né? Por isso que a gente tem aqui não na questão da opção de recompra, né? Todas as outras fazendas têm essa opção de recompra. Então o inquilino vai pagando ali a atualização de preço que aquela fazenda vai tendo, ok? E vai pagando os arrendamentos normais, né? No final ele pode recomprar essa fazenda. Se vier a ter um problema, como eu falei, o fundo já está com a fazenda no nome dele e ele já tem recebido as atualizações, né? Então a gente finaliza aqui o relatório. Peço a vocês que se inscrevam no canal, participe do grupo do Telegram, o link do grupo vai estar na descrição do vídeo, ok?